Seja bem-vindo, alma querida. Hoje convido você a fechar os olhos e permitir que sua mente descanse enquanto caminhamos juntos por uma história sagrada. Até as terras antigas de Canaã e as caravanas poeirentas que seguiam rumo ao Egito, onde o destino de um jovem chamado José foi tecido fio a fio, entre lágrimas, sonhos e promessas. Antes de começarmos, gostaria de saber de onde você está me ouvindo e que horas são aí. Deixe nos comentários, é uma bênção ver como tantas almas se reúnem aqui, em paz, para essas caminhadas com Deus. E se essa narrativa tocar o seu coração, um clique silencioso no botão de inscrever-se será como um amém sussurrado entre amigos da fé. Talvez agora você esteja deitado, buscando silêncio e aconchego, ou sentado, com o coração cansado, procurando no escuro alguma chama de esperança. Talvez o mundo pese sobre seus ombros e as vozes da noite tragam consigo lembranças, medos ou saudades que o dia não deixou espaço para sentir. Nesta noite, eu te convido a repousar no som suave das palavras que se entrelaçam como um manto, envolvendo sua alma cansada. Pois hoje vamos visitar a história de José, um jovem cujo nome significa Deus acrescenta, nascido do ventre desejado de Raquel, amado de maneira profunda por seu pai Jacó, e odiado por aqueles que deveriam ser seus irmãos. José carregava sonhos tão altos que tocavam as estrelas, mas viu sua vida descer até os lugares mais escuros do poço e da prisão. E mesmo ali, Deus escrevia linhas invisíveis de um plano maior. Talvez você também já tenha tido sonhos grandiosos e, de repente, se viu lançado em realidades dolorosas, como se o chão fosse retirado debaixo dos seus pés. Talvez sinta, no silêncio da noite, que foi esquecido, injustiçado, ou que as vozes do céu se calaram. Mas quero sussurrar ao seu coração que nesta história há consolo, há mistério. E há sinais de que Deus nunca deixa de trabalhar, mesmo quando tudo parece silêncio. Permita-se agora afundar suavemente nesta travessia. Feche os olhos, se quiser, e venha comigo. Pois há uma história esperando para ser contada. Uma história que começa assim. E assim, alma querida. A brisa fria das noites em Canaã sopra sobre as tendas espalhadas pelos campos. O luar repousa sobre o topo das montanhas, envolvendo a terra num véu prateado. O cheiro doce das acácias mistura-se ao pó do caminho, enquanto as estrelas piscam como olhos atentos que tudo veem. Naquele tempo, havia uma mulher chamada Raquel, que caminhava com o coração em silêncio, suspirando por algo que parecia inalcançável. O ventre dela permanecia fechado, enquanto o tempo passava e a esperança se misturava às lágrimas derramadas em orações noturnas. Jacó, seu marido, olhava-a com ternura e tristeza, pois amava Raquel com amor, que queimava como chama viva. Mas o Senhor parecia manter silêncio, como se cada pedido de Raquel ecoasse apenas contra as paredes invisíveis do céu. Até que, numa madrugada, onde a lua parecia mais clara, Raquel sentiu o milagre crescer dentro de si. E José nasceu, envolto num choro fino, com olhos que pareciam trazer consigo as promessas de Deus. Seu nome significava Deus acrescenta, como se o Altíssimo dissesse que nada está tão vazio que não possa ser preenchido pela sua mão. Na tenda, Raquel segurava um menino contra o peito, e Jacó o olhava com emoção que fazia tremer sua barba grisalha. Pois José não era apenas um filho, era o filho do amor tardio, o fruto de muitas lágrimas e esperanças. Mas, sob o sopro leve do vento, começava a crescer algo invisível, o peso de ser escolhido. Pois José era amado além da medida, e no olhar dos irmãos mais velhos germinava o ciúme, como erva que brota nas fendas da rocha. O favoritismo de Jacó era um perfume doce para José,
mas azedo para os irmãos. No acampamento, pequenos gestos de carinho ao menino transformavam-se em flechas silenciosas que feriam corações já marcados por rivalidade. E assim, a história de José começava não apenas com a bênção de nascer, mas com o peso de carregar sonhos que ainda estavam por vir, e com a dor de ser escolhido num mundo onde a inveja espreita nos cantos escuros da alma. Talvez, como José, você também tenha sentido o peso de expectativas. Talvez alguém tenha depositado sobre seus ombros sonhos grandes demais, ou talvez você mesmo deseje algo tão profundamente que chega a doer. Saiba que até mesmo na vida daqueles que Deus escolhe, há lágrimas escondidas e noites em que o peito parece apertado demais para conter o coração, pois a história continua. E o vento do deserto começa a soprar em direção a um presente especial, um presente que mudaria tudo. E assim, alma querida, enquanto a noite avançava sobre Canaã, Jacó, movido pelo amor profundo que nutria por José, mandou preparar algo singular. Uma túnica feita de muitas cores. Era um tecido que refletia a luz como as escamas de um peixe ao sol. Rubros, púrpuras, azuis e verdes entrelaçavam-se em fios finos, tingidos com corantes raros, perfumados ainda com o leve cheiro de lã recém-tecida. Quando José a vestia, parecia que o céu estrelado repousava sobre seus ombros. Naquela cultura, vestes não eram apenas tecidos, eram símbolos. Um simples pedaço de pano podia anunciar bênção ou vergonha, riqueza ou humilhação. O manto colorido de José não era só presente de um pai amoroso. Era um sinal gritante de preferência, quase um estandarte erguido no vento, dizendo ao mundo que José era diferente, especial, separado. E, sob o brilho sedoso da túnica, germinava a discórdia, pois cada cor do tecido parecia refletir o que os irmãos sentiam: ciúme, ira, rejeição. O tilintar leve das franjas do manto era, para eles, o som de um tambor invisível, marcando o compasso de uma guerra silenciosa. Talvez, alma querida, você já tenha vivido algo assim. Pequenos gestos, presentes ou palavras que para uns são afeto, mas para outros ferem como lâminas afiadas. Quantas vezes algo destinado a abençoar acaba se tornando semente de discórdia? No acampamento, as fogueiras crepitavam. O cheiro de carne assada misturava-se ao aroma agridoce das tâmaras queimadas, e os olhos dos irmãos seguiam José com dureza. Quando o vento noturno balançava as franjas coloridas, cada movimento parecia inflamar ainda mais as brasas de ressentimento. José, tão jovem, sorria, talvez sem perceber quão fundo era o poço que se cavava ao seu redor, pois, muitas vezes, quem carrega sinais de bênção não enxerga as sombras que crescem ao seu redor. E ali, sob a cúpula estrelada, começava a se desenhar o destino. Um destino que não se deteria apenas nas cores vivas do manto, mas que subiria até os céus através de sonhos que transbordavam mistério. Pois enquanto as cores do tecido reluziam, outra história se acendia no coração do rapaz. Visões que lhe mostrariam o que nem o sol ousava revelar. E assim, naquela terra de poeira e estrelas, enquanto os ventos sussurravam sobre as tendas, José começou a sonhar. Era ainda jovem e sua voz tinha o timbre de quem guarda a pureza dos campos, mas seus olhos refletiam algo distante, como se contemplassem mundos que ninguém mais podia ver. Na quietude da noite, José viu no primeiro sonho feixes de trigo erguidos no campo. O feixe dele permanecia firme e ereto, enquanto os feixes de seus irmãos se inclinavam ao redor, como se rendessem diante de algo maior. O segundo sonho veio como um sopro ainda mais profundo. O sol, a lua e 11 estrelas curvavam-se diante dele. Era como se o firmamento inteiro reconhecesse sua presença, sua história, seu destino.
Essas visões pairavam no ar, carregadas de um mistério que se podia quase tocar. Havia algo no tom de voz de José ao contá-las que deixava claro. Não eram apenas sonhos comuns, eram vislumbres do eterno, mas ao ouvi-los, seus irmãos sentiram o coração inflamar-se. A palavra "reinarás tu sobre nós" pairou como uma lâmina no silêncio. A casa de Jacó, antes ecoando risos e histórias, agora pulsava sob uma tensão invisível. Até Jacó, que guardava tantas coisas no peito, olhou para o filho com um semblante sério. Porém, em seu olhar havia também o receio silencioso de quem suspeita que há algo divino por trás das palavras de um menino. Na tradição do povo hebreu, os sonhos eram mais do que imagens passageiras. Eram como janelas abertas, por onde Deus deixava entrar um sopro do seu plano. E, no coração de José, acendia-se uma certeza que ainda não sabia nomear. Deus falava, mesmo quando os homens se recusavam a ouvir. Talvez, alma querida, você também tenha sonhos que parecem grandes demais para confessar. Talvez tenha medo de contar a alguém as visões que seu coração ousou ter, temendo risos ou reprovação. Mas Deus, que sussurrou aos ouvidos de José, é o mesmo que conhece os segredos que você guarda no mais íntimo do peito. Pois naquela noite em Canaã, o céu parecia mais próximo, e entre as estrelas que brilhavam, José aprendia que há sonhos que transbordam o céu, mesmo que na terra o preço deles seja a solidão. E assim, enquanto as estrelas testemunhavam silenciosas, começava a se mover o enredo que levaria José das visões proféticas ao campo traiçoeiro de Dotan, onde sangue e traição iriam se encontrar. O tempo avançou como as sombras que se alongam no entardecer. E um dia Jacó chamou José, com a voz carregada do afeto que sempre o envolvia, pediu ao filho amado que fosse até os irmãos, que pastoreavam os rebanhos longe dali, para saber como estavam. José, vestindo sua túnica colorida, que ainda reluzia sob o sol, partiu pelas estradas poeirentas, o coração cheio de obediência e talvez de um desejo profundo de ser aceito entre aqueles que o olhavam com desconfiança. O caminho até Dotan era longo. As pedras rangiam sob as sandálias, o vento levava o cheiro quente das ervas silvestres, e de vez em quando um falcão riscava o céu em círculos, como se observasse o destino que se aproximava. Ao longe, quando José surgiu, os irmãos o viram primeiro, e o eco das suas vozes encheu o campo com palavras duras que rasgavam o ar. Lá vem o sonhador. Ali, sob a luz intensa do dia, tramar o mal parecia tão fácil como lançar sementes sobre a terra seca. Eles conspiraram para matá-lo, desejando com isso silenciar aqueles sonhos que para eles soavam como afronta. Mas entre o ódio e o sangue surgiu outra voz, a de Ruben, que, embora irmão, ainda carregava lampejos de consciência. Propôs que não o matassem, mas o lançassem num poço. Talvez fosse medo, talvez fosse amor disfarçado. Mas suas palavras mudaram o rumo do plano cruel. E assim José foi tomado pelas mãos que deveriam protegê-lo. Puxaram-lhe o manto colorido, símbolo de tudo o que os feria, como se arrancassem dele a própria identidade. O tecido esvoaçou no vento, suas cores vibrantes misturando-se à poeira e ao grito contido do jovem. José foi lançado num poço vazio, onde não havia água, apenas silêncio, e sobre o buraco aberto ergueu-se o som distante das vozes dos irmãos, que se sentaram para comer pão, como se nada houvesse acontecido. Talvez, alma querida, você também já tenha sentido o peso de ser traído por aqueles em quem mais confiava. Talvez tenha sido lançado num poço emocional, cavado pelas mãos que deveriam ter sido abrigo. O campo de Dotan se tornava, então, palco de um drama que ainda guardava muitas sombras. Pois, embora os homens conspirassem o mal, Deus, no silêncio do céu,
começava a costurar outra história, e o destino de José não terminaria naquele poço. Pois havia moedas que ainda haveriam de tilintar, comprando não apenas um homem, mas abrindo caminhos para o cumprimento de um plano maior. E assim, alma querida, enquanto José permanecia no fundo do poço, o sol continuava sua dança no céu, lançando sombras longas sobre o campo de Dothan. O vento carregava grãos de areia que se aninhavam nos cantos das rochas, e o murmúrio distante de camelos indicava que algo se aproximava. Do horizonte surgiu uma caravana de ismaelitas. Camelos ladeados de sacos cheios de especiarias, bálsamo e mirra, balançando sob o sol ardente. O cheiro doce e forte das mercadorias misturava-se ao pó quente levantado pelos passos pesados dos animais. Os irmãos olharam para aquela procissão como quem enxerga, de súbito, uma oportunidade. Judá falou e suas palavras dançaram no ar como serpentes. Que proveito teremos em matar nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. E assim, José foi retirado do poço, as roupas manchadas de poeira, os olhos marejados, talvez ainda esperando que alguém o defendesse. Mas a esperança, naquele instante, parecia se dissolver como água na areia. 20 moedas de prata tilintaram na palma dos mercadores. O som metálico ecoou pelo campo, cortando o silêncio como uma lâmina fria. Cada moeda, pequena e reluzente, era o preço colocado sobre a vida de um homem. Naquele instante, não eram apenas moedas que mudavam de mãos. Era o destino de uma nação que estava sendo negociado, ainda que ninguém ali pudesse imaginar. Talvez, alma querida, você também já tenha sentido que foi trocado, subestimado, reduzido a algo que se pode pesar ou contar. Talvez tenha se perguntado qual é o valor que as pessoas atribuem à sua vida, às suas lágrimas, aos seus sonhos. Mas há um Deus que não mede pessoas com balanças de prata. Para ele, cada suspiro teu é tesouro guardado. Cada lágrima tua é contabilizada como pérola preciosa. As moedas de prata naquela terra antiga também carregavam ecos de outras traições, pois séculos mais tarde, outra bolsa carregaria 30 moedas, comprando não apenas um homem, mas abrindo caminho para a redenção de toda a humanidade. Naquele momento em Dothan, os irmãos achavam estar se livrando de um problema, mas Deus começava ali a escrever uma história que salvaria multidões da fome. E José, algemado e levado na poeira da caravana, seguia o caminho que Deus, em sua sabedoria, já havia traçado. Pois, ainda que mãos humanas contem moedas, o céu conta propósitos eternos. E enquanto o som dos sinos pendurados nos camelos desaparecia ao longe, os irmãos preparavam um engano, molhado de sangue e tristeza, para apresentar a Jacó. A poeira da caravana ainda pairava no ar, quando o campo de Dothan voltou a se calar, como se segurasse o fôlego diante daquilo que acontecera. Mas antes de José ser levado pelos ismaelitas, houve um instante que ficou gravado na memória do jovem. O tempo em que esteve no fundo do poço. Era um buraco escavado na terra, onde não havia água, apenas rochas frias e paredes ásperas. O ar lá dentro era denso, úmido, com o cheiro acre de terra molhada há muito esquecida. Quando José gritava, o eco respondia, repetindo sua voz em tons cada vez mais fracos, como se o poço quisesse engolir não apenas seu corpo, mas também a sua esperança. Ali, sozinho, José experimentou o som do silêncio mais pesado que já conhecera. O céu parecia distante, como um véu fechado sobre sua cabeça. Talvez tenha chorado, perguntando ao Deus que lhe dera sonhos tão grandiosos, por que agora o deixava no fundo da escuridão. Talvez, alma querida, você conheça esse lugar. Um lugar onde a alma se sente presa, onde a fé vacila e o coração bate devagar, temendo que ninguém venha em seu socorro. Poços não são feitos apenas de pedra e terra.
Muitos são escavados pelas mãos invisíveis da solidão, da rejeição, das lágrimas que ninguém vê. José, ali dentro, sentia o frio subir pelas pernas. Talvez tenha se lembrado da voz do pai, dos braços de Raquel, da túnica colorida que agora estava longe. E quem sabe, entre soluços, ainda tenha orado em silêncio, mesmo sem saber se o céu estava ouvindo, pois há momentos na vida em que o céu parece em silêncio. Mas mesmo quando Deus não fala, Ele está trabalhando. Nos bastidores, ele movia o coração de mercadores, costurava destinos, escrevia planos que nenhum homem poderia desfazer. No poço, José não sabia, mas Deus estava preparando o caminho para que seus sonhos se cumprissem, pois muitas vezes os lugares mais escuros são apenas passagens para algo maior. E quando finalmente mãos ásperas o puxaram de volta à luz do dia, José talvez piscasse contra o sol, sem saber que estava dando o primeiro passo na estrada que o levaria ao trono do Egito. Pois o poço, alma querida, não seria o fim. Era apenas o início de uma história que falaria ao mundo inteiro sobre um Deus que transforma o silêncio em redenção. E enquanto a areia ainda se movia no fundo daquele buraco, os irmãos tramavam uma mentira molhada de sangue para levar ao coração do pai. E assim, alma querida, enquanto José era levado na caravana, algemado entre os camelos, os irmãos voltavam seus rostos para Canaã, carregando consigo não apenas o peso das moedas, mas também o fardo da mentira que precisariam contar. Eles pegaram a túnica colorida de José, aquela que tantas vezes reluzira ao sol como promessa e orgulho, e a mergulharam no sangue de um cabrito. O líquido vermelho escorria pelos fios coloridos, manchando cada tom vibrante até transformá-lo num emaranhado escuro onde as cores pareciam gritar em silêncio. Aquela túnica tão bela tornou-se testemunha muda de um engano. Suas franjas úmidas pingavam gotas rubras sobre a areia, como se o próprio tecido chorasse. E ao chegarem à presença de Jacó, entregaram-lhe o manto, sem pronunciar as palavras cruéis que pairavam no ar. Perguntaram apenas se era a túnica do filho amado. Jacó, ao ver o tecido manchado, rasgou suas vestes, num lamento que parecia atravessar as tendas e ecoar pelas colinas. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ele caiu de joelhos, agarrando-se à túnica como se quisesse arrancar dali a verdade que ainda ardia escondida. O choro do patriarca encheu o acampamento com um lamento profundo. O som era como o vento noturno que se infiltra nas frestas das tendas, frio e implacável. Jacó recusou consolo. Nem filhos nem filhas conseguiram conter o rio de dor que brotava de seu peito. Ele dizia, entre soluços, que desceria à sepultura chorando por seu filho. Talvez, alma querida, você também já tenha experimentado o gosto amargo da mentira, ou tenha sentido o peso da dor quando alguém escondeu de você uma verdade que mudou o curso da sua vida. Mentiras, mesmo quando contadas para evitar dor, geram abismos profundos. Naquele momento, José estava longe, levado ao Egito. Mas em Canaã ficava um pai com o coração em escombros, segurando nas mãos uma túnica que agora carregava o cheiro do sangue e o peso do engano. Pois, embora os homens contem histórias manchadas de falsidade, Deus escreve a verdade nos bastidores da vida, e a dor que Jacó sentia seria um dia transformada em alegria inimaginável. Enquanto o vento apagava rastros na areia, os irmãos se calavam, cada qual recolhido em seu próprio medo. E a caravana, já longe, levava José cada vez mais fundo no caminho do desconhecido. Enquanto Jacó chorava inconsolável sob o véu da noite, José via-se arrastado pela caravana dos ismaelitas, rumo a terras que jamais imaginara pisar. O som dos sinos amarrados nos pescoços dos camelos marcava o compasso da jornada, como uma música triste que se repetia, passo após passo, sobre a areia quente. O cheiro das mercadorias, bálsamos, resinas,
especiarias, misturava-se ao suor dos homens e dos animais, criando um aroma intenso que pairava sobre a caravana como um manto espesso. José caminhava com as mãos amarradas, os olhos marejados, a túnica colorida agora apenas uma lembrança manchada de dor. A cada passo, sentia o chão arder sob as plantas dos pés, enquanto a poeira levantava-se ao redor, envolvendo-o num véu dourado que parecia esconder o céu. Havia no coração de José um turbilhão de perguntas sem resposta. Para onde Deus o estava levando? Onde estavam agora aqueles sonhos em que feixes se inclinavam, ou o sol e as estrelas lhe rendiam honra? Talvez, alma querida, você também já tenha se sentido conduzido a lugares que não desejou ir. Talvez tenha se visto trilhando caminhos que jamais teria escolhido, com o coração pesado e os olhos embaçados pelas lágrimas. Na marcha silenciosa pelos desertos, José observava as dunas se erguerem e se abaixarem como ondas de um mar feito de areia. O calor fazia tremular o horizonte, criando miragens de palmeiras e fontes que desapareciam assim que ele piscava. Mas mesmo enquanto era levado contra a própria vontade, Deus caminhava com ele. Pois o Senhor é Deus tanto dos campos verdejantes quanto das trilhas poeirentas. Mesmo nos caminhos forçados, ele não deixa de estar presente. No rosto jovem de José, o suor escorria misturado às lágrimas. Talvez tenha orado, em voz quase inaudível, suplicando para que o Deus de seus pais não o abandonasse naquela terra estrangeira. Enquanto a caravana avançava, o sol lentamente começava a se inclinar no céu, tingindo tudo de dourado. E, embora José fosse um escravo entre mercadorias, havia uma chama acesa no íntimo de sua alma, a chama da promessa que Deus lhe havia dado, pois a marcha para o desconhecido não seria o fim da história. Era apenas o caminho que o levaria até onde os olhos humanos não poderiam jamais alcançar. E ao longe começavam a surgir os contornos dos muros do Egito, terra que guardava segredos e provações, mas também bênçãos além do que José poderia imaginar. A poeira do deserto foi, pouco a pouco, dando lugar às muralhas majestosas do Egito. Torres erguiam-se em direção ao céu, adornadas com pinturas e hieróglifos que contavam histórias de reis, batalhas e deuses. O ar estava impregnado de incenso e especiarias, e um rumor constante de vozes enchia as ruas, como um rio que nunca cessa de correr. A caravana entrou nos portões da cidade, conduzindo José até o mercado de escravos. Era um lugar onde as vidas eram expostas como mercadorias entre barracas cobertas de panos coloridos que tremulavam sob o vento quente. Ali, homens, mulheres e crianças ficavam alinhados, sob olhares avaliadores. Mãos apalpavam braços, examinavam dentes, testavam a força dos pulsos. O pregão dos mercadores ecoava no ar, misturando-se ao balançar das balanças de cobre, ao farfalhar dos tecidos, ao choro contido de quem sabia estar sendo vendido como objeto. José, agora entre eles, sentia o peso das correntes nos pulsos, o bronze frio que marcava sua pele. Talvez tenha olhado para o céu tentando encontrar as estrelas que, em Canaã, lhe falavam de sonhos. Mas no Egito, o céu parecia escondido atrás das paredes de pedra e do barulho da multidão. E foi ali, entre vozes altas e moedas tilintando, que um homem se aproximou. Chamava-se Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Seus olhos eram atentos, calculistas, mas havia neles também uma curiosidade silenciosa. Potifar comprou José. Talvez atraído pela postura digna do jovem ou por algo invisível que brilhava em seus olhos, apesar do cansaço e das lágrimas. Pois mesmo entre as algemas, José mantinha um semblante que não se dobrava totalmente. Talvez, alma querida, você também já tenha se sentido exposto, avaliado, diminuído a algo que os outros julgam com olhos humanos. Talvez tenha passado por lugares
onde pareciam medir seu valor como quem pesa a mercadoria. Mas há um Deus que observa além das aparências. Um Deus que, mesmo no mercado de escravos, não desvia o olhar dos seus filhos. Pois a dignidade que ele dá não se perde, nem sob correntes, nem sob vozes que gritam preços. No meio daquela praça barulhenta, Deus estava presente. Seu olhar envolvia José, guardando-o, mesmo que ninguém mais percebesse. E assim, sob o sol escaldante do Egito, José começava um novo capítulo, levado para a casa de Potifar. Ali, o Deus que parecia distante continuaria a tecer, em silêncio, sua vontade. Pois, onde os homens veem apenas dor, Deus enxerga sementes de propósito. E enquanto as multidões se dispersavam entre tendas e mercadorias, José foi conduzido pelos corredores frescos da casa egípcia, sem saber que ali também floresceria a presença do Altíssimo. E assim, alma querida, José foi levado da poeira e das correntes do mercado para dentro das muralhas silenciosas da casa de Potifar. Ali, o ar era diferente. Era fresco, perfumado com mirra, cânfora e o doce odor das flores de lótus que boiavam nas pequenas fontes espalhadas pelos pátios. A luz entrava filtrada por cortinas finas, dançando sobre paredes pintadas de cenas exóticas. José, agora servo, começou a trabalhar. Não mais com a túnica colorida de Canaã, mas com as vestes simples dos escravos do Egito. Seus pés, antes livres, agora pisavam pisos de pedra fria, enquanto mãos hábeis lavavam, varriam, organizavam jarros de barro e pratas brilhantes. Mas havia algo que ninguém conseguia ignorar. Tudo o que José tocava prosperava. Era como se uma brisa suave o acompanhasse, trazendo ordem onde havia confusão, abundância onde havia escassez. Os servos egípcios passaram a olhar para ele com respeito contido, e até Potifar, homem acostumado ao poder e ao comando, percebia que Deus estava com aquele jovem estrangeiro. Potifar confiou-lhe toda a sua casa. Deixou sob as mãos de José não apenas objetos e contas, mas também os segredos silenciosos da administração de suas posses. E a casa de Potifar prosperava, como um campo regado por chuva fora de tempo. Talvez, alma querida, você também já tenha se sentido estrangeiro em terras estranhas, lutando para florescer em lugares que pareciam não te pertencer. Talvez tenha vivido dias em que tudo parecia hostil, e mesmo assim, algo dentro de você insistia em permanecer firme, pois Deus faz prosperar até mesmo os improváveis. Ele planta a vida onde parecia haver apenas pedras. Ele faz brotar graça nos lugares mais improváveis, transformando prisões em oficinas de milagres. Na casa de Potifar, José aprendeu novos costumes, nova língua, novos hábitos, mas não esqueceu aquele que o havia guardado desde o ventre de Raquel. E mesmo sendo servo, guardava dentro do peito a chama dos sonhos que Deus lhe dera. E assim, enquanto os corredores do palácio se enchiam do som das fontes e do perfume das flores, José seguia servindo. Mal sabia ele que por trás das paredes decoradas uma sombra se aproximava, pronta para colocá-lo, mais uma vez, à prova. Pois onde Deus faz prosperar, também surgem provações. E havia olhos que o seguiam, silenciosos, desejosos, tramando enredos que misturariam desejo, honra e calúnia. Na quietude delicada da casa de Potifar, onde cada passo soava sobre pisos de pedra polida, olhos começaram a observar José com uma atenção diferente. A mulher de Potifar, senhora de mantos finos e perfumes que deixavam rastros doces pelos corredores, passou a mirar José. Seus olhos seguiam cada movimento dele, como se procurassem algo além das tarefas domésticas que ele executava com diligência. José era formoso de aparência, forte e jovem. E, na solidão das salas adornadas, a mulher de Potifar começou a desejá-lo.
Seus sussurros, suaves como véus de seda, chegaram até ele, propondo o que não deveria ser dito, oferecendo o que não deveria ser tocado. Mas José, embora fosse estrangeiro, embora fosse servo, carregava consigo algo maior do que qualquer desejo humano, o temor do Deus vivo. E ele respondeu à mulher com firmeza e dor no peito, pois sabia o risco que corria. Disse que não poderia trair Potifar, nem pecar contra o Deus que o sustentava, mesmo longe da sua terra. Dia após dia, a mulher insistia, aproximando-se como serpente, tecendo palavras doces, mas carregadas de veneno. E José, todos os dias, afastava-se, mantendo seu coração puro, mesmo quando tudo ao seu redor sussurrava tentações. Até que houve um dia em que ela o encontrou sozinho na casa. Segurou-o pelas vestes, exigindo que ficasse com ela. Mas José, com o coração disparado, fugiu, deixando nas mãos dela a túnica que vestia. E ali sozinha, rejeitada, ela transformou o desejo em ira. Gritou, chamou os servos, inventou palavras que não eram verdade. Disse que José a havia atacado, tentando desonrá-la. E mostrou, como prova, a túnica que ele deixara para trás. Potifar, ao ouvir tais palavras, sentiu a ira ferver-lhe o sangue, e, sem escutar mais, mandou lançar José na prisão. Talvez, alma querida, você também já tenha sido alvo de palavras que distorceram quem você é. Talvez alguém tenha levantado calúnias sobre a sua vida, tentando manchar a dignidade que você lutou para manter. Há dores que nascem não apenas das ações, mas das mentiras que se contam contra nós. Há feridas profundas deixadas por vozes que nos acusam injustamente. José, naquele dia, viu seu mundo desabar de novo. De servo honrado, tornou-se prisioneiro. Mas mesmo naquela virada amarga, Deus ainda estava com ele, pois a verdade, mesmo sufocada por mentiras, não morre. E assim, arrastado pelos corredores do palácio, José foi lançado nas sombras do cárcere, onde as correntes esperavam pelos seus pulsos. Mas, mesmo na prisão, havia um Deus que nunca abandona os seus, pois ele caminha também pelos corredores escuros onde ninguém mais quer entrar. E assim, alma querida, as portas do palácio se fecharam atrás de José, e ele foi conduzido para o lugar onde as vozes falam baixo, onde a luz é pouca e o ar carrega o cheiro frio da pedra úmida. A prisão do Egito era um labirinto de muros espessos, corredores sombrios e celas fechadas com grades de ferro. Ali, o som da água pingando sobre as rochas parecia marcar o passar das horas, como um relógio lento e impiedoso. José, que outrora fora o servo honrado na casa de Potifar, agora se via cercado de correntes e suspeitas. Seus pés pisavam o chão frio do cárcere, e seus pensamentos talvez voltassem, noite após noite, às tendas ensolaradas de Canaã, ao rosto de seu pai, ao cheiro das ovelhas no campo. Mas Deus, que havia estado com ele no fundo do poço, também entrou com ele na prisão. Pois não há porta de ferro que feche o caminho para o Senhor. E ali, naquela cela, a presença divina começou a brilhar. O carcereiro, homem endurecido pelos gritos e lamúrias dos prisioneiros, notou algo diferente em José. Havia nos olhos dele uma chama que nem mesmo o escuro das pedras podia apagar. Pouco a pouco, José conquistou confiança. Passou a cuidar dos outros presos, a organizar o lugar, a trazer ordem onde antes só havia caos. E o carcereiro entregou-lhe responsabilidades, porque percebia que tudo o que José tocava florescia, ainda que fosse dentro de muros cinzentos. Talvez, alma querida, você também esteja vivendo dias em que sente como se estivesse preso. Não necessariamente por grades visíveis, mas por dores, angústias, culpas ou incertezas que parece te manter enclausurado. Mas o Deus que visita prisões físicas também entra nas prisões da alma.
Ele caminha contigo pelas madrugadas mais longas, enxuga tuas lágrimas, sussurra promessas, mesmo quando tudo parece perdido. Na prisão, José descobriu que as correntes não podem prender a presença de Deus. Pois onde o Espírito do Senhor está, até as pedras frias começam a aquecer-se com a chama da esperança. E assim, entre grades e ecos, José aguardava, sem saber que, no silêncio daquelas noites, Deus já preparava encontros que mudariam não apenas sua história, mas a história de toda uma nação. Pois há prisões que nos formam, e, nas sombras do cárcere, começavam a nascer sonhos que, em breve, atravessariam os muros do Egito para chegar até o trono de Faraó. Os dias se passaram e José, ainda envolto pela penumbra da prisão, continuava a servir com dignidade. Certa manhã, duas novas figuras surgiram entre as sombras do cárcere, o copeiro Mor e o padeiro Mor do Faraó. Ambos haviam caído no desagrado do rei do Egito e, por isso, dividiam agora o mesmo frio das pedras que José conhecia tão bem. Os rostos daqueles homens, outrora habituados ao luxo do palácio, agora estavam marcados pela incerteza. Seus olhares perdiam-se na escuridão, como se cada parede contasse segredos que os atormentavam. José observava-os atento, pois quem caminha com Deus aprende a perceber a dor nos olhos alheios. Numa manhã, viu que ambos estavam ainda mais abatidos. As olheiras fundas denunciavam uma noite inquieta. Foi então que contaram seus sonhos a José. O copeiro disse ter visto em seu sonho uma videira com 3 ramos. Brotos surgiam, floresciam e amadureciam, até se transformarem em cachos de uvas. Ele as exprimia na taça de Faraó, entregando-a novamente às mãos do rei. José escutou com a alma serena e, em voz suave, revelou o sentido oculto. Em 3 dias, o copeiro seria restituído ao seu cargo e voltaria a servir o cálice ao rei. Havia esperança naquele anúncio. A luz que entrava pelas grades parecia dançar nos olhos do copeiro, reacendendo-lhe a vida. Então o padeiro, tomado de ansiedade, contou seu próprio sonho. Ele via 3 cestos de pão branco sobre sua cabeça. No cesto mais alto, as aves comiam do pão destinado a Faraó. José suspirou antes de falar, pois nem sempre as revelações trazem consolo, e disse-lhe que em 3 dias Faraó tiraria sua vida, e as aves se alimentariam de sua carne. Talvez, alma querida, você também carregue sonhos que te perturbam à noite. Ou talvez aguarde respostas, suspenso entre esperança e medo, sem saber o que Deus pretende revelar. José, mesmo na prisão, não deixou de reconhecer que toda a interpretação vinha de Deus. Não buscou glória para si, nem se envaideceu pelos dons que possuía. Ele sabia que era apenas instrumento do Altíssimo. E assim se cumpriram as palavras que José dissera. Ao 3º dia, Faraó restituiu o copeiro e tirou a vida do padeiro. Antes que o copeiro fosse liberto, José pediu-lhe apenas que se lembrasse dele diante de Faraó. Mas, tão logo voltou à liberdade, o copeiro esqueceu José. 2 anos inteiros se passaram e José permaneceu no cárcere, esquecido entre pedras frias e correntes silenciosas. Talvez, alma querida, você também sinta o peso do esquecimento. Talvez tenha feito o bem e ninguém se lembrou. Mas Deus não esquece. Nem as lágrimas derramadas em silêncio, nem as orações suspiradas no escuro da noite. Pois, mesmo enquanto José permanecia esquecido entre muros de pedra, Deus preparava o momento em que o rei do Egito clamaria por respostas que só José poderia oferecer. E, no silêncio da prisão, o eco dos sonhos ainda pairava no ar, anunciando que estava para chegar a hora de José sair das trevas e ser chamado à presença do trono. E assim passaram-se dias e noites, até que o silêncio pesado da prisão foi quebrado por um rumor que se espalhava pelo Egito, como o vento que anuncia tempestade. No palácio de Faraó, o rei do Egito,
o homem mais poderoso de toda aquela terra, teve sonhos que roubaram-lhe o sono. E nenhum encantador, nenhum mago, nenhum sábio do reino conseguia trazer-lhe paz ou explicar-lhe o sentido oculto das visões. Faraó sonhou primeiro com 7 vacas gordas, belas, que subiam do rio Nilo. Mas logo vieram outras 7, magras, feias, e devoraram as vacas gordas sem que seu aspecto mudasse. Continuavam tão magras como antes. Depois, sonhou com 7 espigas cheias e boas que cresciam num único caule, mas em seguida, 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, devoraram as espigas cheias. O rei despertou perturbado, o peito arfando, como se um peso o sufocasse. Sua corte se encheu de medo, pois o semblante do rei estava sombrio e ninguém ousava dizer o significado daquelas imagens. Os magos, homens de palavras difíceis, murmuravam entre si, mas suas vozes soavam vazias, como eco em salão deserto. O palácio, adornado de ouro, tornou-se prisão de incerteza. E foi nesse momento que o copeiro, que antes esquecera José, lembrou-se dele. O cheiro do vinho, o tilintar das taças, nada pôde abafar em sua memória o dia em que, na prisão, José lhe trouxera palavras de esperança. Com a voz ainda hesitante, o copeiro falou a Faraó sobre o jovem hebreu que interpretara sonhos na prisão. Disse que José possuía um dom diferente, algo que escapava à compreensão dos sábios do Egito. Talvez, alma querida, você também já tenha vivido momentos em que tudo ao redor parecia não ter resposta, quando nenhum conselheiro, nenhum amigo, nenhuma voz humana conseguia trazer alívio ao seu coração inquieto. Mas há um Deus que fala, mesmo quando todos os outros se calam. Um Deus que revela o escondido, que ilumina o que está envolto em sombras. No palácio, enquanto o sol se erguia sobre as palmeiras, Faraó ordenou que trouxessem José à sua presença. E assim, as correntes de José iriam finalmente ser soltas, pois havia chegado o tempo em que o menino sonhador, vendido pelos irmãos, seria chamado para ficar diante do trono mais alto da terra. Pois quando nem os magos têm resposta, Deus levanta aqueles que foram forjados no silêncio das prisões e moldados nas dores da alma. E assim, alma querida, as portas do cárcere se abriram, e a luz do sol feriu os olhos de José, habituados à penumbra das pedras. Os servos do palácio levaram-no até as águas do rio, onde mãos desconhecidas o lavaram, cortaram seus cabelos e trocaram-lhe as vestes. Os trapos da prisão ficaram para trás, e sobre seu corpo puseram roupas limpas, cheirando a linho fresco e unguento. Havia algo sagrado naquele ritual. Não era apenas um banho, nem apenas uma troca de roupas. Era como se o céu mesmo dissesse que havia chegado o tempo da virada. José, agora limpo e digno, entrou pelos salões adornados de ouro, onde colunas gigantes sustentavam o teto pintado com estrelas. Cada passo seu soava no mármore, ecoando entre as vozes contidas dos servos, e, por fim, parou diante do trono de Faraó. O rei, envolto em mantos de cores vibrantes, usava a coroa reluzente e tinha sobre o rosto a expressão de quem carregava o peso de um reino. Faraó olhou para José, este jovem estrangeiro, vindo do cárcere, e disse-lhe: "Ouvi dizer que podes interpretar sonhos." José ergueu o olhar, mas não encheu o peito de orgulho. Não se vangloriou, nem buscou glória para si. Suas palavras foram brandas como o vento suave. "Isso não está em mim, mas Deus dará a resposta de paz a Faraó." Talvez, alma querida, você também já tenha sido levado a lugares onde se sentiu pequeno ou diante de pessoas poderosas, temendo não estar à altura. Mas há grandeza em reconhecer que tudo o que somos e temos vem do Senhor. E assim, Faraó contou-lhe os sonhos. José ouviu em silêncio,
enquanto a luz das tochas tremulava nas paredes, lançando sombras como danças de espíritos sobre as figuras pintadas dos deuses egípcios. Quando Faraó terminou, o silêncio no salão era tão profundo que se podia ouvir o sussurro do vento que passava pelos corredores. Então José falou. Disse que os 2 sonhos eram um só. Que os 7 anos de fartura seriam seguidos por 7 anos de fome tão intensa que toda a abundância seria esquecida. E aconselhou Faraó a procurar um homem sábio que guardasse alimentos durante os anos bons, para que o Egito não perecesse nos anos maus. As palavras de José foram como lâmpadas acesas em meio à escuridão. Faraó e seus oficiais ficaram admirados, pois viram que naquele jovem havia o sopro do Espírito de Deus. Talvez, alma querida, você também tenha guardado palavras que pareciam sem valor, até o dia em que Deus abriu portas para que sua voz fosse ouvida. Pois o Senhor prepara momentos em que aqueles que foram esquecidos tornam-se respostas para um mundo em aflição. Ali, diante do trono, José não apenas interpretou sonhos, ele abriu caminho para a salvação de povos inteiros. E enquanto Faraó o observava, uma decisão começava a nascer no coração do rei, destinada a mudar para sempre a vida do filho de Jacó. E assim, alma querida, após José ter falado, o salão real permaneceu em silêncio. Cada palavra dele ainda ecoava entre as colunas como sinos ressoando num templo sagrado. Faraó, sentado em seu trono de ouro, olhava José com olhos que pareciam sondar as profundezas da alma. Até que se ergueu, com voz firme, e disse aos seus oficiais: Acharíamos, porventura, um homem como este em quem há o Espírito de Deus? E ali, no meio dos nobres egípcios, José, o jovem hebreu que fora vendido pelos irmãos, o prisioneiro esquecido, ouviu as palavras que mudariam sua vida para sempre. Faraó declarou: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua palavra se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Então Faraó tirou o anel de selo de seu próprio dedo e o colocou na mão de José. Vestiu-o com roupas de linho finíssimo e pôs um colar de ouro em seu pescoço. Ordenou que José fosse conduzido em seu segundo carro, e homens iam adiante dele, clamando: Ajoelhai-vos. E assim José foi estabelecido sobre toda a terra do Egito. Talvez você também tenha passado por noites longas, pensando que Deus havia se esquecido do teu nome. Talvez tenha sentido o peso de correntes invisíveis, enquanto os dias pareciam todos iguais, vazios. Mas o Deus que vira José no fundo do poço, o Deus que estivera com ele na casa de Potifar e nas sombras do cárcere, é o Deus que, no tempo certo, ergue os seus, pois há um tempo determinado para cada lágrima se transformar em riso. O sol do Egito brilhava alto naquele dia, refletindo-se nas pedras preciosas do palácio. E José, agora vestido como príncipe, sentia o peso suave do anel de Faraó sobre o seu dedo. Mas no fundo do seu coração, ele sabia que nada daquilo era obra apenas de homens. Era Deus, virando as páginas de uma história escrita antes que ele nascesse. Era o Senhor mostrando que sua fidelidade não conhece fronteiras, nem é impedida por muros, prisões ou traições. E assim, alma querida, José começou a governar. Organizou celeiros, armazenou grãos, preparou a terra para dias de fome que se aproximavam. E toda a terra do Egito vinha a ele, buscando pão e conselho, pois onde os homens só viam um prisioneiro, Deus enxergava um governador. E onde os olhos humanos viam derrota, Deus via o princípio de salvação para muitos. E ainda que José carregasse agora vestes de linho e ouro, seu coração seguia pertencendo àquele que, do pó, levanta o necessitado e o faz assentar-se entre príncipes.
E, além das paredes do palácio, a fome já começava a soprar seus ventos sobre as nações, trazendo consigo rostos familiares que José jamais imaginou rever. O tempo avançou e as palavras que José havia dito diante de Faraó começaram a cumprir-se. Vieram 7 anos de fartura. Os campos do Egito se cobriram de espigas pesadas, o vento balançava as searas como ondas douradas, e celeiros eram enchidos até transbordar. José administrava tudo com sabedoria, recolhendo grão sobre grão, como quem recolhe esperança para dias escuros. Mas então, como sombras que cobrem o sol, chegaram os 7 anos de fome. A terra secou, o vento soprava quente, queimando folhas, rachando o solo. O povo clamava por pão, e as nações vizinhas começaram a peregrinar até o Egito, pois em nenhum outro lugar havia sustento. E dentre os que vieram buscar alimento, estavam homens cujo rosto José conhecia profundamente. Seus irmãos, aqueles que o haviam vendido por 20 moedas de prata, chegaram às portas do Egito, conduzidos pela necessidade. Eles entraram no salão onde José recebia estrangeiros. Inclinaram-se profundamente diante dele, sem saber que aquele governador, vestido de linho fino e adornado com colar de ouro, era o irmão que um dia haviam lançado num poço. José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Aquele momento foi como ver as estrelas dos seus antigos sonhos se inclinando diante dele. Mas José não deixou o coração endurecer, nem se apressou em revelar quem era. Ele os interrogou, falando por meio de intérprete, como se fossem meros estrangeiros. Testou-os, desejando saber se o coração deles ainda carregava crueldade ou se o tempo e a dor haviam moldado arrependimento. Mandou prendê-los por 3 dias. Depois, liberou-os, mantendo Simeão como garantia, e ordenou que trouxessem o irmão mais novo, Benjamim, para provar suas palavras. Os irmãos saíram angustiados, dizendo entre si: Na verdade, somos culpados pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, e não o ouvimos. José, ao ouvir aquelas palavras, virou-se para chorar, pois, mesmo vestido de príncipe, ainda carregava as feridas do menino vendido pelos seus. Talvez, alma querida, você também conheça a dor de encontrar novamente rostos que um dia feriram seu coração. Talvez existam memórias que te fazem tremer, mesmo depois de tanto tempo, mas há um poder profundo no perdão, pois ele não apenas liberta o ofendido, mas também cura gerações. José testou seus irmãos mais uma vez, quando, tempos depois, eles voltaram com Benjamim. Encheu suas sacas de trigo, mandou pôr a taça de prata no saco do irmão mais novo e fingiu indignação, para ver se eles abandonariam Benjamim, como um dia o haviam abandonado. Mas, ao ver Judá oferecer-se como escravo no lugar do irmão, José não pôde mais conter o coração. Mandou que todos saíssem do salão e chorou tão alto que se ouviu na casa de Faraó. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Os irmãos ficaram sem fala, tomados de temor. Mas José, com lágrimas nos olhos, os chamou para perto, abraçou-os e chorou sobre seus ombros. Pois o perdão é o milagre que transforma pranto em consolo, que refaz vínculos quebrados e que derruba muros erguidos pela dor. E no Egito, entre o ranger dos grãos nos celeiros e o murmúrio do vento quente, começava a se escrever a reconciliação que salvaria toda uma família. E assim, alma querida, depois de abraços banhados em lágrimas e de palavras que cicatrizavam antigas feridas, José reuniu seus irmãos, agora reconhecidos e reconciliados, diante dele. O silêncio daquele momento tinha um peso sagrado, pois ali não estavam apenas homens marcados pelo passado, mas também testemunhas de que Deus transforma destinos, mesmo quando tudo parece perdido. José olhou nos olhos dos irmãos, olhos que um dia
O haviam visto chorar no fundo de um poço e disse palavras que atravessaram o tempo como um eco eterno. Vós bem intentastes mal contra mim. Porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Naquelas poucas palavras, alma querida, estava contida toda a essência do agir divino, pois Deus não é autor do mal, mas é soberano para transformar as maiores dores em sementes de bênçãos. José, naquele instante, não via apenas a traição do passado. Ele via propósito, via redenção, via a mão de Deus tecendo cada lágrima, cada noite solitária, cada humilhação para conduzi-lo a um lugar onde pudesse salvar não apenas o Egito, mas também sua própria família. Talvez, alma querida, você também carregue memórias de injustiças, de situações em que o mal parecia ter a última palavra. Talvez ainda sinta feridas abertas, perguntando a Deus por que certas coisas precisaram acontecer. Mas o Deus que transformou o poço em caminho para o palácio é o mesmo Deus que transforma a dor em testemunho, lágrimas em sementes de esperança. Naquele salão egípcio, enquanto a luz do sol se infiltrava pelas janelas altas, José abraçava seus irmãos, dizendo-lhes que não temessem, que não se consumissem em culpa, pois Deus havia transformado tudo em bem, pois nada escapa ao plano soberano do Senhor. Nem a traição, nem a mentira, nem o silêncio das madrugadas mais frias, tudo ele recolhe, tudo ele molda, até que sua vontade seja cumprida. E assim, alma querida, a história de José tornou-se não apenas relato antigo, mas farol para todas as gerações, pois ensina que, mesmo quando homens planejam o mal, Deus escreve histórias de salvação. E o vento quente que passava pelos pátios do Egito parecia, naquele dia, soprar não apenas areia, mas também a doce certeza de que há um Deus que tudo vê, tudo sabe e tudo transforma. Pois no coração daquele homem, outrora vendido como escravo, palpitava agora a certeza de que nenhum sofrimento é em vão quando repousa nas mãos do Altíssimo. E assim, alma querida, chega ao fim esta longa travessia pela vida de José, onde cada passo foi marcado por lágrimas, silêncio, fé e redenção. A noite agora parece repousar mais suave sobre a terra. O vento sopra leve, carregando o perfume das tamareiras e o suspiro de estrelas distantes. Há um silêncio profundo, não de abandono, mas de reverência, como se o céu inteiro escutasse a história que ecoou através dos séculos. Retomamos com ternura a trajetória deste filho amado, nascido do ventre esperado de Raquel. Da túnica colorida, à traição no campo de Dotã, do poço escuro às correntes do mercado, da casa de Potifar às sombras da prisão, dos corredores do cárcere até o trono do Egito. Cada lágrima de José foi vista por Deus. Cada noite solitária foi acompanhada pelo olhar atento do Altíssimo, pois, mesmo quando o mundo parecia desabar, Deus estava tecendo, no invisível, o propósito que transformaria mal em bem. Talvez, alma querida, nesta noite, o teu coração também carregue perguntas sem resposta. Talvez existam capítulos na tua vida que ainda parecem inacabados, onde as dores são mais presentes do que as promessas. Mas a história de José nos sussurra que Deus permanece fiel, mesmo quando tudo parece silêncio. Que Ele transforma a dor em ponte para milagres, que escreve caminhos onde só vemos muros. Confie, mesmo quando os olhos não veem. Pois, enquanto a noite cobre o mundo, o Senhor trabalha nos bastidores da tua história. Que teu coração encontre agora descanso e consolo. Que a presença do Deus que esteve com José no poço, na casa de Potifar, na prisão e no palácio, seja contigo nesta noite. Talvez agora você esteja deitado, buscando silêncio e aconchego. E saiba, você não está só. O mesmo Deus que sussurrou promessas a José
sussurra ao teu coração, dizendo que há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se esta jornada pela palavra e pela dor dos tempos antigos, como foi com José, vendido como escravo e elevado ao trono do Egito, tocou seu coração, eu ficarei profundamente grato por um clique silencioso no botão de curtir, e se quiser caminhar outras noites ao lado da fé, inscreva-se. Que o Senhor te guarde. Boa noite.